Bom dia! E aí, tudo bem com você? É um prazer para mim estar com você aqui agora nesse momento e eu gostaria de compartilhar minha gratidão e me sinto muito honrado de ter você me assistindo aí, vendo tudo isso aqui. E eu quero falar que tudo está acontecendo, todas essas gravações, tudo isso acontece para você. É isso mesmo. Aí você pergunta, mas para mim, Rogério, é por você, porque o desejo do nosso coração é que você seja alcançado com essa mensagem que Deus quer falar com você aí nesse momento. Então, vamos lá? Fica ligado, atento comigo, que eu quero compartilhar com você. E o nosso tema hoje, nós vamos falar sobre descanso. É isso mesmo, descanso, descansar, ficar de boa, relaxar, ficar tranquilo. É isso mesmo. E eu quero compartilhar com você algo que está lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 a 33. Eu queria que você lesse isso depois, Mateus 6, 33. Mas eu quero dar ênfase ao versículo 25, parte A, que diz o seguinte, olha só. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a comida e nem com a bebida que precisam para viver, e nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, o que é a vida mais importante que a comida? Será que o corpo não é mais importante que as roupas? E aí, versículo 26 em diante, você vai ver a Bíblia discorrendo sobre alguns pontos, alguns comparativos que a Bíblia fala sobre a nossa preocupação, sobre você não andar preocupado. Jesus vem falando sobre isso aqui. E no versículo 28 tem algo interessante, olha só. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usavam roupas tão bonitas como estas flores. E aí você vai discorrer, caminhando até o versículo 33, você vai ver Jesus falando para nós não andarmos tão ansiosos assim, tão preocupados assim. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Agora, nesse período de descanso, eu pergunto algo para você. Fazendo uma análise, esses dias, só vou dar um exemplo, esses dias eu fui descansar, fui dormir, tirar um cochilo em casa, e aí algumas coisas começaram a interromper o meu descanso. E sabe o que foi o que me interrompeu? E de repente pode ser você? Um barulho. O barulho atrapalhou o meu descanso, eu descansar, eu dormir. E olha, num momento foram o barulho dos meus meninos. Eles começaram a brincar com o cachorro, correr na casa e de repente o barulho deles foi tão alto que eu acordei. E aí eu falei para eles, poxa, vocês estão me atrapalhando, eu preciso descansar, preciso dormir, conversei com eles ali. E aí eles seguraram e foram brincar em outro canto e eu voltei a descansar. Agora teve uma outra situação. Um dia eu estava dormindo e aí logo que eu peguei no sono, já foi à noite, eu comecei a ouvir um outro barulho. E esse barulho é aquele barulho que faz assim, ó, tic, tic. Foi um gotejar do chuveiro. O chuveiro estava gotejando. E aí, depois de um tempo, quando eu estava quase dormindo, sabe quando você está dormindo, você ouve lá no fundinho aquele barulho, aquela gotinha batendo? E aí, quando isso aconteceu, eu ouvi e falei, não, isso é uma gotinha. E continuei a tentar dormir. Mas isso foi começando a incomodar de tal forma, até parece bobeira, mas foi incomodando, ao passo que eu tive que levantar e ir lá e dar um jeito nesse chuveiro. Apertei, fiz e voltei, e aí o negócio não parava. Até que eu dei um outro jeito lá, apertei diferente, mexi no registro, e aí sim o chuveiro parou de gotejar. Parece bobo, né? Um gotejar de um chuveiro à noite atrapalha você dormir. No caso, me atrapalhou dormir. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: quais ruídos têm atrapalhado o seu descanso? Altos ou os pequenos? Quais são os maiores barulhos que têm trazido dano para você, que têm interrompido o seu descanso? Eu vou dar um exemplo aqui de um grande ruído. Algumas pessoas não estão conseguindo descansar porque o grande barulho que a mídia está fazendo está trazendo para você tanta preocupação, tanto dano, que você não consegue mais descansar. Você já não está desfrutando de paz.
Porque o barulho que a mídia está fazendo, o barulho ensurdecedor do que nós estamos vivendo, são situações econômicas, situações na área da saúde, da violência e por aí vai, da educação, política. São barulhos ensurdecedores. Que de repente esses barulhos, tal como eu dei um exemplo bobo dos meus meninos lá, mas de repente é um barulho muito alto que sacode você, mesmo que você esteja extremamente cansado e esteja no mais profundo do seu sono, esse grande barulho, ele está trazendo dano para você. E está acordando você. Qual barulho está te acordando? Ou então, de repente, o barulho que está te incomodando e não deixa você mais dormir, descansar, é um barulho sutil, como aquele gotejar do chuveiro. É aquele barulhinho que está assim, ó, ping, ping, ping. De repente, é uma palavra, uma palavrinha, uma frase, uma acusação de uma pessoa que às vezes você ama muito, mas essa pessoa disse algo que te feriu. E esse gotejar está aqui, ó, ping, ping, ping. E sabe algo do gotejar? O gotejar, ele é algo interessante. Ele é um barulho que ele é constante. E ele tem um intervalo correto. Ele bate, ping, 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 ping. Ele é o mesmo. Então é como se fosse o seguinte. Aquela palavra, ela vem na sua mente e ela bate e volta. Bate e volta. E ela não toma uma proporção maior, não é uma discussão monstruosa, mas também não é algo que você consegue ignorar. Ele é o tamanho correto. E ele bate no intervalo certo para tirar a sua paz. De repente é uma palavra que alguém mencionou, alguém te acusou, alguém te feriu. Você sabe lá no fundo que você precisa liberar perdão para algo que você está amarrado, você está preso, acorrentado a uma situação. E esse tem sido um gotejar que impede você de descansar. Se você pudesse agora, onde você está, classificar qual barulho tem atrapalhado o seu descanso? Qual tem sido o barulho que tem interrompido o seu descanso? Ou que às vezes não acorda você, mas não deixa você descansar. Que tem um barulho que te acorda e tem um barulho que não deixa você descansar. Qual é esse barulho? Uma vez que você identifica esse barulho, que você falou, poxa, esse é um barulho que me atrapalha, esse é um barulho que identifica, que me impede de descansar. Uma vez que você identifica esse barulho, agora pronto. Se você diz, ok, achei o barulho, eu sei que é isso que me atrapalha. A pergunta que eu faço para você é, o que você vai fazer com isso agora? E essa é a grande chave do negócio. Porque não adianta você saber, é a mídia que atrapalha o meu descanso. Ok, se é o barulho da grande mídia, da grande situação ao redor que está interrompendo você de descansar, qual ação você pode fazer? De uma forma particular, eu já não assisto mais qualquer mídia. Eu já não estou envolvido mais em mídias e em veículos de informação, entre aspas, que vão trazer dano para mim, que vão apenas alarmar e criar um dano. Então essas situações, esses barulhos, eu estou distanciando de mim. Ou melhor, eu estou me distanciando desses barulhos, desse ruído ensurdecedor. Agora também existe aquele outro barulho pequenininho, que é aquela palavra maldita, que é aquela dorzinha, é aquele incômodo, aquele pedido de perdão que está faltando. Qual o barulho que está interrompendo você? Identifique esse barulho e tome uma posição acerca disso. E para encerrar, a pergunta que eu faço contigo é como descansar? Bem, eu observo alguns amigos e eu já tive meus filhos, e os meus filhos eles descansam de uma forma muito tranquila nos meus braços. Eles dormem com muita facilidade nos meus braços. Às vezes você com um bebezinho, seja qual for. E esse descanso acontece porque eles sabem que eu sou o pai deles. Eles sabem que eles podem confiar em mim. E eles sabem que eu vou cuidar deles, independente da situação que eles estiver passando. Bem, eles sabem disso porque nós temos relacionamento. O grande desafio nosso é descansar e confiar no Senhor. Porque Ele cuida de nós.
Mas o desafio maior não é somente descansar. Antes dele vem o desafio do relacionamento. Porque você não confia em quem você não se relaciona. Você não confia nas pessoas da qual você não tem um relacionamento com elas. Logo, se eu não confio, eu não consigo descansar nessa pessoa. Agora, se você tem um relacionamento intenso, verdadeiro, íntimo com Deus, descansar em Deus não vai ser difícil para você. Então o segredo é o quanto você tem se relacionado com Deus e como você tem se relacionado com Deus. Rogério, como eu vou me relacionar com Deus? Vou te dar uma dica, 2 dicas. Leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor, é o manual que ele deixou para nós. Rogério, como eu vou ler? Começa lendo Provérbios, 1 capítulo por dia, de cada dia. Hoje, sei lá qual dia que for, que você está vendo esse vídeo, você numera o dia e numera o capítulo. Segundo ponto, faça uma oração. Ore, fale com Deus. Oração é ação de falar. Então fale com Ele. Entregue a sua vida a Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa fonte de energia, de descanso e de paz. E essa paz, que excede todo entendimento, vai alcançar o seu coração. Esse é o meu desejo para você. Identifique os ruídos, afaste-se dele e estreite o seu relacionamento com o autor e consumador de sua fé. Ele é a fonte de paz e descanso. Deus abençoe você, conte comigo, é isso aí.